Já se perguntou como Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, poderiam ter tido uma esposa e filhos se Adão e Eva foram os únicos progenitores da humanidade? Essa questão pode parecer um enigma. No entanto, mergulhando nas entrelinhas da Bíblia, encontramos respostas fascinantes que podem lançar luz sobre esse mistério aparente. Neste vídeo, vamos encontrar a resposta, e pode ter certeza que surpreenderá você. Por isso, já peço a inscrição no canal, seu like, e vamos para o vídeo. Caim, uma figura central nas narrativas bíblicas, é introduzido como o primogênito de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Sua origem está entrelaçada com os primórdios da humanidade, sendo parte fundamental da história da criação. O relacionamento de Caim com seu irmão é marcado por um episódio de sacrifício. Certo dia, ambos apresentaram ofertas a Deus, mas a aceitação divina recaiu somente sobre as ofertas de Abel, enquanto as ofertas de Caim foram rejeitadas. A razão exata dessa rejeição não é explicitamente delineada na narrativa bíblica, gerando interpretações variadas ao longo dos séculos. Alguns sugerem que a natureza das ofertas ou a atitude negativa do coração de Caim pode ter desempenhado um papel na escolha de Deus. A rejeição inflama sentimentos negativos em Caim, culminando no terrível ato de fratricídio. Na ira e ciúmes, Caim mata Abel, desencadeando a primeira tragédia humana registrada na Bíblia. Deus, em resposta a esse ato nefasto, amaldiçoa Caim e o condena a uma vida de exílio e errância. A maldição não apenas simboliza a separação de Deus, mas também carrega o peso da responsabilidade moral e espiritual pelos seus atos. A maldição de Caim está intrinsecamente ligada ao seu assassinato de Abel. A punição reflete não apenas a severidade do pecado, mas também serve como um lembrete de que as escolhas humanas têm implicações profundas e duras. Após ser amaldiçoado e exilado, a narrativa bíblica sobre Caim revela que sua vida toma um rumo marcado pela solidão e pelo afastamento de Deus. Ele se torna um andarilho, vagando pela terra sem um lar definitivo. Esse exílio representa não apenas uma punição física, mas também uma separação espiritual, afastando-o da presença direta de Deus. A Bíblia menciona que Caim expressa preocupação com o peso de sua maldição, temendo ser morto por outros ao encontrá-lo. Deus responde a essa inquietação, colocando um sinal em Caim para protegê-lo da vingança de terceiros. O sinal serve como uma marca de proteção divina, garantindo que aqueles que encontrassem Caim não o ferissem. A vida errante de Caim é caracterizada por um fardo emocional, remorso e a solidão resultante de suas ações. Embora tenha recebido a proteção divina, a condição de exilado de Caim é um lembrete constante das consequências de seu pecado e da separação de Deus. O capítulo 4, versículos 16 e 17 de Gênesis, cita: Então retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. A Bíblia relata que Caim conheceu uma mulher e tiveram um filho chamado Enoque. Além disso, o versículo destaca que Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho, Enoque. A construção da cidade é um marco significativo na narrativa, representando o início do estabelecimento de comunidades humanas. Porém, é aqui que as dúvidas começam a surgir. O texto não fornece detalhes explícitos sobre como ou quem Caim conheceu como esposa. No versículo 17, temos apenas a informação de que Caim conheceu a sua mulher. A possibilidade de outros seres humanos existirem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, é uma interpretação que busca preencher lacunas na narrativa bíblica e lidar com questões relacionadas à expansão da população humana. Nesse cenário de incertezas, surgem diversas interpretações que buscam respostas para essas perguntas. Uma interpretação menos aceita considera a ideia de que, além da família de Adão e Eva, Deus poderia ter criado outros seres humanos independentemente. Alguns defensores dessa teoria argumentam que, para a rápida multiplicação da humanidade, seria necessário um número significativo de pessoas, o que seria difícil de alcançar apenas com a família de Adão e Eva. Essa interpretação é influenciada pelo desejo de reconciliar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a presença de comunidades humanas mais extensas na antiguidade. No entanto, é importante notar que essa interpretação é especulativa e não é explicitamente respaldada pelo texto bíblico. A narrativa de Gênesis enfoca principalmente a história da família de Adão e Eva, sem mencionar explicitamente a existência de outros grupos humanos contemporâneos. Do outro lado, a teoria mais aceita sugere que Caim poderia ter se casado com uma irmã, baseado na compreensão das práticas culturais e do contexto da época descritos na narrativa bíblica. É importante ressaltar que a narrativa bíblica em Gênesis não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos.
De fato, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, é mencionado explicitamente que Eva declarou: "Alcancei um varão com o auxílio do Senhor", referindo-se a Caim. No entanto, não há uma declaração similar após o nascimento de Abel. Essa ausência de menção explícita a outros filhos entre Caim e Abel levou alguns estudiosos e teólogos a especularem sobre a possibilidade de Adão e Eva terem tido outros filhos não mencionados na narrativa. Essa ideia é consistente com a compreensão cultural e histórica de que as famílias naquela época eram frequentemente maiores. Além disso, essa interpretação é reforçada pelo fato de que, posteriormente na narrativa, após o incidente envolvendo Caim e Abel, há referências a outros filhos e filhas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 5, versículo 4, após o nascimento de Sete, afirma-se que Adão teve filhos e filhas. Essas referências sugerem a existência de uma prole mais extensa, além dos filhos mencionados individualmente. Portanto, o texto bíblico não inclui uma declaração restritiva que limita a prole de Adão e Eva apenas a Caim, Abel e Sete. A ausência de tal limitação permite uma interpretação mais flexível e aberta sobre a extensão da família de Adão e Eva. Vale ressaltar que, na ausência de uma população significativa fora da família de Adão e Eva, a possibilidade de Caim se casar com uma irmã surge como uma explicação perfeitamente plausível para a continuidade da linhagem humana. Naquele contexto cultural e temporal, a prática de casamento entre irmãos ainda era considerada aceitável e até mesmo necessária para a propagação da raça humana. Essa interpretação leva em conta as circunstâncias únicas descritas na narrativa bíblica e a ausência de proibições explícitas contra o casamento entre irmãos naquele estágio inicial da história. A Bíblia apresenta diversos casos em que personagens bíblicos se casaram com membros de suas próprias famílias. Um exemplo notável é o caso da família de Noé. Após o dilúvio, a Bíblia relata que os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé tiveram que casar-se entre si ou com suas próprias irmãs para repovoar a terra. A ausência de outras pessoas disponíveis após o dilúvio tornou necessário que a prole de Noé se casasse dentro da própria família. Outro exemplo importante é o de Abraão com sua meia-irmã Sara. Na narrativa bíblica, Abraão e Sara são descritos como meio-irmãos, compartilhando o mesmo pai. O casamento entre meio-irmãos ou parentes próximos era, nesse contexto, considerado aceitável. Isaac, filho de Abraão, também seguiu essa tradição ao se casar com Rebeca, que era sua prima de primeiro grau. O casamento entre primos era comum naquela época e refletia as práticas culturais da sociedade antiga. Jacó, neto de Abraão, casou-se com suas primas Lia e Raquel. Esses casamentos entre parentes, embora possam parecer incomuns à luz dos padrões contemporâneos, eram aceitáveis na cultura e contexto histórico em que ocorreram. É essencial notar que as leis contra o casamento entre parentes, como as descritas na lei mosaica, foram estabelecidas muito tempo depois desses eventos, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. As leis contra o casamento entre parentes foram parte da aliança estabelecida com Moisés, delineando padrões e morais para a comunidade israelita. Até esse ponto, o casamento entre parentes era uma prática comum e socialmente aceitável, refletindo as normas daquela sociedade específica. À medida que a humanidade se multiplicava, as restrições quanto ao casamento entre parentes próximos foram estabelecidas posteriormente na lei religiosa. As leis contra o incesto foram instituídas por Deus como parte da legislação moral e ética para o povo de Israel, visando proteger a saúde física e espiritual da comunidade. Ao proibir relações sexuais entre parentes próximos, Deus estabeleceu diretrizes para prevenir as consequências negativas associadas ao incesto, incluindo a redução do risco de defeitos genéticos e problemas de saúde decorrentes do acasalamento entre parentes consanguíneos. O capítulo 18 do livro de Levítico fornece uma lista detalhada de proibições, incluindo instruções contra relações sexuais com mãe, pai, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e outros parentes próximos. Essa teoria não é apenas baseada na especulação, mas também na tentativa de compreender as práticas sociais e culturais da época, proporcionando uma explicação possível para a continuidade da linhagem de Caim. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação está sujeita a variações e é debatida entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos. E agora eu quero saber qual a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que acharam dessas interpretações e lembrem-se de se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus!